Bom dia, pessoal. Meu nome é Manuela e hoje eu e a Lana vamos contar duas histórias completamente diferentes, mas que falam do mesmo assunto, o esporte. Tá, Manuela, mas o que o esporte tem a ver contigo? Basicamente tudo. A minha trajetória esportiva, se é que eu posso dizer assim, começou há mais ou menos 10 anos atrás, com o atletismo, aqui no Sinodal Portão. Eu era boa, eu corria rápido, mas por alguma razão que eu nem lembro qual, eu acabei desistindo. Depois, o tênis, com um leve incentivo do meu pai, mas eu acabei gostando e me dando bem, mas por conta da pandemia, eu parei de jogar. Logo depois, o Muay Thai. Por incrível que pareça, esse aí realmente não teve jeito, pessoal. Faltou força, faltou habilidade e eu desisti. Depois, o vôlei. Esse aí durou muito tempo. E por fim, e mais atualmente, o beach tênis. Então, com o passar do tempo, o esporte, para mim, assim como para muitos de vocês, eu imagino, se tornou um lugar de conforto, de felicidade, no qual eu podia espairecer meus sentimentos sem ter que necessariamente falar. Tá, Manuela, mas isso é muito genérico. E, de fato, todo mundo fala isso na internet. Então, eu vou falar sobre a minha experiência não tão positiva com o esporte, quando esse lugar de conforto se tornou um lugar de raiva. Nossa, raiva? Porque toda vez que uma bola não passava para o outro lado da rede, ou toda vez que pessoas como a Lana erravam um passe, eu ficava extremamente irritada. Não irritada ao ponto de bater em alguém, tá bom? Mas eu ficava irritada. Então, para voltar a ter uma relação positiva com o esporte, eu tive que passar a entender a outra visão do campo. A minha história começou de maneira bem semelhante com a da Manu, com o atletismo. Aqui na escola também. Só que, quando eu comecei, eu tive alguns problemas. Eu corria muito devagar, muito mal. Minhas pernas eram curtas demais, então eu não era boa. Logo em seguida, eu tentei o basquete. Como vocês podem perceber, eu não tenho o tipo físico para isso. Logo, eu não era boa. Em seguida, eu tentei o vôlei. Como vocês já podem ter entendido, eu não era boa. Então, por último, eu me dei mais uma única chance. Eu fui em apenas apenas aula de Muay Thai. E foi nessa única aula que eu percebi o quão ruim eu era em esportes. Horripilante. Até porque eu não era boa. Mas parece um pouco autodepreciativo eu chegar aqui em cima e dizer as diversas formas que eu não era boa. Só que foi dessa maneira. Foi eu tentando várias vezes com pessoas como a Manu me dizendo: Alana, faz direito. Várias vezes que eu percebi que talvez eu deveria procurar por outros olhares, por outros campos. Então foi aí que eu percebi, tá bom, eu não sou bom em esportes, não tem jeito. Então vou tentar outras coisas. Eu encontrei então a arte e o teatro, por exemplo. E foi finalmente em que eu entendi o sentimento da Manu, em que tu se identifica com algo e tu consegue se expressar sem dizer uma única palavra. Dessa forma, o filósofo Sócrates, ele tinha uma ideia que era que atingir a inteligência, devemos primeiro conhecer a nós mesmos. Foi assim, eu conhecendo a mim mesma, que eu consegui achar o meu lugar no mundo. Mas não foi eu parada, pensando, ai, quem sou eu? Não, eu tentei muitas vezes e falhei muitas vezes, até eu descobrir o meu lugar no mundo. Então, pessoal, a nossa reflexão aqui não é sobre persistência, não é sobre persistir em algo, mesmo que tu não seja bom. Mas, se vocês querem levar para esse lado, tudo bem. A nossa reflexão é sobre entender que cada um tem o seu quadrado. A Alana pode gostar de teatro, e eu posso gostar de esporte, mas eu também posso gostar de teatro. Não tem problema, tá tudo bem. A grande questão é que no mundo tão polarizado, com opiniões, ideologias e personalidades tão diversificadas, nós, vocês e todas as pessoas de um modo geral têm que entender a si mesmas e achar o seu lugar no mundo. Senão, o mundo inteiro vai ficar igual. Então eu trago um último questionamento para vocês, que é quem joga esse jogo? Bom, a resposta é simples. Não são nossos pais,
não são nossos irmãos e muito menos nossos amigos. Somos nós mesmos. Quem decide o lado da quadra, essa decisão só cabe a nós. Então, uma última pergunta para vocês. Vocês estão onde vocês deveriam estar? Muito obrigada. Muito obrigada.